Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Elis Treinamentos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero dizer que é uma honra receber você aqui. Se você já me acompanha em outros vídeos, saiba que é uma alegria estar com você novamente. Eu sou o professor Hélio, da Elis Treinamentos, e sou especialista em treinamentos de câmbios automáticos, automatizados e CVT. Mas, além dos treinamentos, eu também faço a reparação das transmissões. E no vídeo de hoje, eu vou revelar mais um segredo do câmbio automático. E o segredo a respeito do qual vamos falar hoje é um assunto que ainda gera bastante discussão. Esse assunto é: o óleo do câmbio automático deve ou não ser trocado? Alguns defendem que não precisa ser trocado. Outros, como eu, por exemplo, defendem que, em hipótese alguma, ele dura para sempre. Eu vou fazer uma experiência bem interessante usando um óleo novo e um usado. Mas, antes de aprofundarmos mais nesse assunto, eu vou deixar rolar a vinheta e, enquanto isso, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e já deixe seu like e ative o sininho. Já estou aqui de volta com vocês, mas, antes de dar uma continuidade, eu preciso informar que o fluido em uma transmissão automática desempenha diversas funções ao mesmo tempo. Ele ocupa um papel importantíssimo para que o câmbio tenha grande durabilidade e funcione corretamente. Para isso, o fluido, dentre outras coisas, recebe uma carga cuidadosamente balanceada de vários aditivos a fim de que lhe seja possível desempenhar o seu papel. Ocorre que, com o uso e por outras tantas razões, essa carga de aditivos acaba se alterando ou se perdendo. Quando isso ocorre, o câmbio passa a ter suas características de funcionamento e de durabilidade afetados. Como eu falei anteriormente, são vários os aditivos de um fluido. Mas, para esse assunto de hoje, eu vou demonstrar o comportamento de um fluido novo e de um fluido usado em que já houve a perda apenas de um aditivo, que se chama anti-espumante. Pelo nome, já é possível imaginar que esse aditivo é responsável por impedir ou diminuir a formação de espuma, que nada mais é do que bolhas de ar que se formam durante a agitação do fluido dentro do câmbio. Vamos ao experimento e depois falaremos um pouco mais sobre esse assunto. Pessoal, então para essa nossa experiência eu vou usar um fluido já ultrapassado, um fluido desgastado, que a gente pode ver inclusive pela cor dele, e um fluido novo. Uma escova de aço bem simples aqui para fazer a agitação de um e de outro fluido, como se ele estivesse dentro da transmissão. A gente pode imaginar que com o movimento das peças e a agitação e o movimento de todos os componentes dentro do câmbio, esse fluido ele passa aqui então por uma agitação bem forte. E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu estou com a mesma quantidade de fluido nos dois copos aqui de ensaio. E aí vamos ver o que vai acontecer num e o que vai acontecer no outro. Eu vou agitar primeiro, então, aqui o fluido usado, para vocês verem qual vai ser o resultado, e depois eu vou vir para o fluido novo para a gente fazer a comparação. Então vamos lá, vou começar aqui, vou colocar a máquina de furar aqui dentro e vou agitar. O que a gente está começando a perceber? A formação de bolhas de ar, de espuma. Vejam que elas vão surgindo aos montes aqui, tá? Então, vejamos aqui. Agora eu vou passar para o outro fluido, o fluido novo. Vamos ver o que vai acontecer. O que a gente vai perceber aqui? Claro, houve a formação de algumas espumas. Vamos ver o que vai acontecer no longo do tempo aqui. Vamos ver aqui. As espumas elas começam a sumir rapidamente. Olha como é que já está sumindo tudo. Olha esse aqui como é que está. Um tapete de bolhas de ar aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Já sumiu praticamente tudo. Olha aqui. Já foi praticamente tudo embora.
E olha o estado desse aqui e olha o estado desse aqui. Por quê? Porque esse fluido já é um fluido que está ultrapassado, ele já está com uma que a gente chama de depressão aditiva. Ele perdeu aqui os seus aditivos, principalmente o antiespumante, né? Dentre outros, com certeza. Mas aqui eu estou mostrando só o antiespumante. Vejam aqui, ó, um tapete de espumas, esse aqui sumiu. Ó. Vamos fazer de novo? Eu vou manter esse aqui ainda, tá? Não vou mexer nesse aqui e vou agitar de novo esse aqui para a gente ver o que vai continuar acontecendo aqui. Vamos lá. As bolhas de ar se formam. Olha o que começa aqui, ó. Já logo em seguida já começa a desaparecer. Ó. Olha, a gente não vai se desfazendo. E esse aqui, aos quilos aqui ainda, ó. Não desapareceu nada. Então todas elas aqui, um tapete. Olha esse aqui, ó. Já praticamente acabaram toda a espuma, né? Todas as bolhas de ar aqui já se desintegraram. E vejam que, claro, aqui eu estou com uma escova de aço aqui causando uma agitação imensa, né? Claro que dentro do câmbio isso aí acontece também. Mas vejam aqui, ó, percebam a diferença. Ó. Olha a diferença nítida de um fluido para o outro aqui, ó. Olha só. Então, pessoal, o que vocês acham? O fluido, ele perde aditivo, ele deve ou não deve ser substituído? Aqui, ó. Sumiu tudo, ó. Olha esse aqui como é que tá. Então imagine isso aqui dentro da transmissão. Olha aqui, ó, sumiu já. Tá? E esse aqui ainda continua. Eu agitei 2 vezes esse aqui, hein? Se eu agitar esse aqui de novo, ainda vai sumir tudo e esse aqui continua. Como vimos, o fluido novo tem baixa formação de espuma e quando ela se forma, rapidamente as bolhas são eliminadas. Já no óleo velho, a espuma permanece por longo período. Mas ok, você pode estar se perguntando, em que isso influencia no câmbio? Vamos lá. A transmissão automática é um sistema que opera basicamente com fluido sob pressão. E nós sabemos que sistemas hidráulicos e ar não se dão muito bem. Isso acontece em razão de uma característica que o ar possui que se chama compressibilidade, ou seja, ele altera o seu volume em razão da pressão exercida sobre ele. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém falar em sangrar o sistema de freio de um veículo. Sangrar um sistema hidráulico, como o freio, por exemplo, significa retirar o ar. Vamos fazer mais uma experiência para demonstrar essa característica do ar. Bem, pessoal, então como a gente pode observar, ó, eu estou com uma seringa preenchida por uma parte com fluido e o restante ali é ar. Eu vou colocar um peso aqui em cima e vamos ver o que vai acontecer com esse êmbolo. Olha só. Cedeu, olha o tanto que ele cedeu aqui pela presença do ar. Nesse momento aqui, se eu precisasse de uma atuação efetiva de um pistão hidráulico que existe dentro da transmissão, né? Como que ficaria, né, a atuação dele com a presença do ar? Agora vou fazer o seguinte, eu vou retirar esse ar aqui e vou colocar o mesmo peso em cima e aí vamos ver se isso aqui vai ceder ou não. Ok, voltei agora com a seringa e a gente percebe o quê? Que não existe mais ar aqui dentro, tá? O ar foi eliminado. Eu vou colocar o mesmo peso aqui em cima e observe se o êmbolo vai ceder ou não. Olha ali, ó, nada, parado, ó. Mesmo que eu force, ó, ele não mexe nada. Eu estou fazendo força aqui para baixo, ó. O êmbolo não mexe nada. Então, sistema hidráulico e ar não são bons parceiros, tá bom? Em nosso experimento, foi possível perceber que o êmbolo da seringa se movimenta na presença do ar. Isso em um sistema hidráulico como o câmbio automático é extremamente prejudicial, pois além de alterar o comportamento da caixa, ele acaba contribuindo para que ocorram outros danos. Vejamos. Se falarmos da parte de lubrificação, facilmente nós vamos entender que o ar não serve aqui como um lubrificante. E isso fará com que as peças se desgastem mais rapidamente. Vamos a um outro exemplo, onde o ar será prejudicial ao câmbio. Se falarmos da parte de arrefecimento, vamos entender que a presença do ar diminui a quantidade de fluido que passa pelo trocador. Vamos ver esse efeito aqui nesse câmbio aqui. Tá bom então, pessoal. Olha aqui.
Mais um detalhe que eu tinha falado, que o ar era prejudicial no sistema de transmissão. Na questão do arrefecimento. O que é isso? A transmissão automática precisa controlar a sua temperatura, porque senão ela vai aquecer demais. Então veja bem uma coisa, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, nesse caso aqui, é um caso onde o trocador de calor, ou seja, vamos chamar de uma maneira grosseira, o radiador que faz o resfriamento do fluido, tá? O que ele faz aqui? Ó? Ele está localizado, ele divide um espaço com o radiador do motor. Então a gente vai perceber o quê? Que o fluido ele vai sair da transmissão, vai até o trocador de calor, entra, faz a sua troca de calor aqui, regula a sua temperatura e volta para a transmissão para baixar a temperatura do câmbio. Tá? Então, repito, isso aqui é um tipo de trocador. Nós vamos ver, por exemplo, que tem trocadores que estão localizados lá na própria transmissão, mas que têm a mesma finalidade. Então, veja, claro, aqui eu fiz de uma maneira exagerada, eu tirei bastante fluido daqui de dentro para que a gente tenha, então, a presença mais intensa de ar. Mas imagina esse ar passando aqui dentro desse trocador de calor e retornando para o câmbio. Quer dizer, eu já estou aqui prejudicando a lubrificação, o ar já não vai me ajudar em nada no arrefecimento aqui. O que vai começar a acontecer com a transmissão? Eu vou ter uma série de problemas. Tá? A alta temperatura na transmissão ela é extremamente prejudicial, não só para os sistemas da transmissão, mas para o próprio fluido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o câmbio aqui, tá? A gente tem um processo que a gente fez aqui, que a gente liga o câmbio, faz ele trabalhar, e aí vocês vão observar esse fluido andando aqui. Claro que isso aqui, como é um fluido novo, um câmbio que está direitinho, tudo certinho, a gente vai ver que daqui a pouco esse ar some daqui de dentro, que é o que tem que acontecer. Agora, imaginem naquele fluido lá que a gente viu, aquele monte de bolhas, vindo aquele tanto de bolha para cá e circulando aqui dentro. Óbvio que isso aqui não vai funcionar direito. Não vai funcionar direito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar o câmbio aqui, tá? Como se ele tivesse ligado lá no carro, e aí a gente vai ver ele andando aqui, o fluido circulando aqui. Eu vou colocar até manômetro aqui, ó, para que vocês possam ver a pressão da transmissão subindo. Então eu vou ligar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Liguei. Ó, a pressão começou a subir, o fluido começa a andar. Olha aqui o tanto de bolha. Claro que aqui eu provoquei, né, pessoal? Agora já sangrou, já saiu todas as bolhas. Mas imagina aquele ar todo circulando aqui. Então o fluido nesse momento ele está saindo da caixa, passa aqui no trocador de calor e retorna para a transmissão. Ok, ó, sem bolhas. É isso que tem que acontecer. Agora imagina se eu pego aquele fluido que está cheio de bolha e começo a fazer andar aqui. Não vai funcionar legal, né, pessoal? Não vai. Então a gente está aqui, ó, câmbio com pressão, fluido andando normalmente aqui como tem que ser, sem bolhas, tá? Então aqui seria mais um efeito nocivo da presença de ar no sistema de uma transmissão automática. Por quê? Porque ele perdeu um dos seus aditivos, que é o anti-espumante. Então a gente consegue ver que o fluido ele se perde, ele se degrada ao longo do funcionamento. Tá bom? Deixa eu desligar aqui. Ó, quando vai parar de rodar, já percebe que a pressão começa a cair. Aí o câmbio parou. Então vejam que o sistema está completinho, sem ar, sem nada. E é isso que tem que ser. Tá bom, pessoal? Então aqui mais uma situação que a gente pôde perceber que onde o fluido usado, o fluido vencido, vamos falar assim, prejudica a transmissão. Conforme podemos observar, o fluido passa por um sistema de arrefecimento. Com a presença do ar, a troca de calor que deveria ocorrer entre o sistema de arrefecimento e o fluido fica prejudicada. Isso faz com que a temperatura do câmbio e do próprio fluido aumentem, que é terrivelmente prejudicial para os dois, ou seja, tanto para o fluido como para a transmissão. E isso são só alguns exemplos do quão nociva é a presença de ar no sistema. Pessoal, vimos aqui apenas uma parte do problema causado pela perda ou alteração do pacote de aditivos. Reforçando o que eu falei lá no início, o fluido é composto por diversos aditivos.
cada um deles desempenhando o seu papel. Agora para pensar. Se a perda de apenas um dos aditivos já gera esse tanto de problema, imagina a perda dos outros aditivos que são responsáveis por outras coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Uma média de 45% das vezes que um câmbio quebra prematuramente, essa quebra ocorre por falta de manutenção preventiva. E uma das manutenções mais importantes que podemos fazer é justamente a troca do fluido. Não deixe para fazer algo que está em suas mãos. Para você que quer entrar no mercado de troca de fluido, eu tenho um curso específico sobre isso, onde faremos uma verdadeira imersão nesse assunto para que você saia completamente seguro daquilo que vai fazer. Nesse curso, nós tratamos com profundidade desse e de outros assuntos para que você se torne um profissional altamente capacitado. Me segue aqui no meu canal e no meu Instagram.